Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui na página do Centro Espírita Amigos do Bem para fazer daqui alguns instantes a parábola de hoje. Então a gente vai aguardar mais 2 minutinhos aí para o pessoal entrar e daqui a pouco a gente já inicia. Eu queria que vocês me falassem, quem puder mandar alguma mensagem aí sobre áudio, vídeo, se está tudo bem. O pessoal está conseguindo ouvir? O áudio está bom? Muito bem, o pessoal aí do Centro Espírita Amigos do Bem já entrou aí também. O Alexandre, boa noite. Já estão colocando algumas mensagens aí. Ótimo. Áudio e vídeo, tudo bem, né? Muito bem, a gente vai esperar mais um minutinho e aí a gente já começa. Muito bem. Então vamos começar, 19h30, esse horário que o Centro Espírita Amigos do Bem está fazendo o estudo de parábolas de Jesus, né? Só para passar os recadinhos deles aqui. As parábolas estão sendo feitas nas segundas, quintas e sextas, sempre às 19h30. E continuam a programação que eles tinham antes de palestras na terça-feira às 8 horas e o estudo do Livro dos Espíritos na quarta-feira também às 8. Então essas duas atividades continuam sem problemas. Só que, claro, devido a toda essa questão que estamos vivendo aí de isolamento social, as atividades são transmitidas unicamente pela página do Facebook, não tendo reuniões presenciais, como estão recomendando aí todos os órgãos do Ministério da Saúde, de Organização Mundial de Saúde, etc. Tá bom? Então, essas continuam sendo as programações que estão acontecendo no Centro Espírita Amigos do Bem. E nós vamos aproveitar, então, esse momento inicial para elevarmos o nosso pensamento para o nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele nos aponte sempre um caminho diante das adversidades, diante de todas as situações que passamos nessa vida, que possamos sempre contar com a calma, com a tolerância, com a inteligência sempre nas situações que o nosso Mestre apontou aqui na Terra e demonstrou para todos nós, que possamos nas adversidades ter uma serenidade inspirada na dele, para que a gente possa suportar e superar melhor todas as adversidades que possamos ter aqui na Terra. Que nosso Mestre continue nos iluminando sempre, que os nossos amigos espirituais estejam sempre orientando o melhor caminho para nós. Que assim seja.
Muito bem. Quando o Alexandre me convidou para fazer uma parábola de Jesus, eu fiquei muito satisfeito de poder escolher uma parábola que hoje ela cai tão bem nesses dias que estamos passando, nessa questão que o mundo inteiro parou por conta de um vírus, por conta de um quadro de infecção bastante severo que leva as pessoas à morte, em algumas complicações maiores, e sem entrar em todas as questões que envolvem essa pandemia e as consequências sociais, econômicas, de tudo, a gente, estando colocados nessa situação, o que nós poderemos pensar? O que nós poderemos tirar de melhor? O que nós podemos aprender com essa nova situação? E como que nós podemos sair disso um pouco melhores do que quando entramos? Acho que esse é o resumo de tudo que fazemos aqui na Terra. Tentarmos sempre, a cada dia, a cada mês, a cada ano, na encarnação inteira, temos um resultado positivo cada vez melhor. E quando acontece uma situação dessa, nós somos colocados à prova com maiores adversidades, com maiores dificuldades. As pessoas foram recolhidas, a sociedade quase que para por completo. Então, acho que é um propício momento para pensarmos no que fazer. E quando me foi ofertado poder fazer uma parábola, me vem na cabeça uma parábola espetacular para essa fase. Porque o que nós podemos mais exercitar? O que as pessoas estão se mobilizando nos últimos tempos? As pessoas estão olhando para o próximo, já dando a dica da parábola que a gente vai fazer, a gente olhando para o outro com um olhar diferenciado. Então, estamos vendo movimentos de solidariedade que acho que não tínhamos registros anteriores. As mobilizações diante daqueles que tiveram que se resguardar por total e que tiveram seus rendimentos não só prejudicados, como em alguns casos absolutamente zerados. E a sociedade se mobiliza, olha para o outro de uma forma especial. Então a pergunta que nós vamos pensar nesse momento: continuaremos fazendo esse exercício após tudo isso passar? Porque vai passar. Todos os registros dos flagelos destruidores da humanidade, eles têm um período de duração. Eles têm uma fase de início e uma fase de término. Então, essa pandemia vai passar. As pessoas vai haver uma contaminação muito grande na humanidade. A grande maioria das pessoas vai passar bem por isso. Nós teremos perdas muito doloridas. Nós teremos baixas na família, nos amigos, como tantas outras doenças fazem conosco todos os dias. Mas se essa mobilização ficou tão grande assim, e nós estamos enxergando nas pessoas movimentos diferentes, o olhar para o outro de uma forma especial, o que nós podemos ter depois disso? O quanto iremos ter modificado depois disso? Então, me veio a oportunidade de fazer a parábola da caridade. Porque caridade é a palavra que nos move nesse momento, ou que deveria nos mover nesse momento. E que se já estamos olhando para o outro de uma forma diferente, com a caridade desinteressada, talvez nós tenhamos alcançado um degrauzinho um pouquinho maior na escala evolutiva, e acho que esse tem que ser o resultado positivo de tudo isso que está acontecendo. Senão nós estaremos perdendo essa oportunidade. Então, ao falar de uma parábola de Jesus, a gente
vê a grande oportunidade de estudar uma história que Jesus nos contou. E contou de uma forma como era necessário ser contado há 2000 anos. Contou de uma forma como nós, que estávamos naquela época, os espíritos que estavam encarnados naquela época, provavelmente nós ali perdidos naquilo tudo ainda, tínhamos um grau de informação e de conhecimento incomparavelmente inferior do que temos hoje. A ciência, nos últimos 2000 anos, evoluiu de uma forma incrível. O conhecimento que a humanidade adquiriu nesses 2000 anos é muito maior do que se havia na época de Cristo. Então, quando ele ia contar uma parábola, e o fazia por parábolas por conta disso, para que respeitasse, para que as pessoas daquela época pudessem entender todo o seu significado. Agora, o mais incrível que a gente vê hoje é o seguinte, que nós recebemos parábolas de Jesus como se ele falasse com crianças, espiritualmente, como se ele estivesse colocando as palavras dele numa história que pudesse conter um grande ensinamento. Só que acho que ainda estamos nesse processo de engatinhar, porque a história que ele contou 2000 anos atrás ainda nos é cheia de mistérios e cheia de profundidade de estudarmos. Então, quando nós vamos estudar uma parábola de Jesus, nós temos que entrar a fundo para a gente tentar extrair o máximo que podemos dela, o máximo que nós podemos extrair de conhecimento, e eu tenho certeza que mais 2000 anos vão se passar e nós ainda estaremos estudando com muita profundidade, mesmo que nós ainda consigamos evoluir, as parábolas de Jesus têm um conhecimento muito grande intrínseco nelas. E essa parábola é muito especial, pois ela acontece nos momentos em que antecedem a Páscoa, que era comemorada, a peregrinação que todos faziam, que os homens faziam para Jerusalém, no momento da celebração da Páscoa, que já seria a Páscoa de despedida do Mestre, onde posteriormente ele seria sacrificado. Tá certo? Então nós temos a peregrinação, onde eles estavam, Jesus e seus discípulos estavam em Cafarnaum, na cidade de Simão Pedro, onde lá tanto ele atuou nas suas pregações junto com os discípulos, e milagres ali fez também. Então estavam todos em Cafarnaum, e Jesus anunciou aos discípulos que estariam se deslocando, subindo, para Jerusalém. Só que se nós observarmos a localização de Cafarnaum, que ficava perto do Mar da Galileia, e que para ir para Jerusalém, nós teríamos duas situações. Poderia ser descido reto ali e margeado o Rio Jordão, o que seria muito mais interessante nessa viagem. Por quê? Porque eles poderiam ter as benécias de fazer uma peregrinação dessa à beira de um rio, com sombra de árvores, com água à disposição. Mas Jesus, para assombro dos discípulos, disse: iremos a Jerusalém, mas iremos passar pela Samaria. Iremos passar pela Samaria, passar pelo deserto e cruzar Samaria. E todos sabem que os samaritanos e os judeus tinham uma questão de divisão, eram considerados, não eram bem-vindos os judeus para passar pela Samaria, e era um trajeto longo, onde seria necessária a hospedagem desses judeus, de Jesus com seus discípulos, em algum lugar, e o lugar seria Samaria. Mas aí, João, o evangelista, alerta Jesus dizendo o seguinte: Mestre, em Samaria não vão nos dar abrigo, eles não vão nos dar pousada para que a gente descanse.
Se não nos derem, a gente vai ter que seguir direto para Jerusalém, porque vai ficar muito cansativa esta peregrinação. E o que acontece nesse momento? Jesus fala, insiste, confirma e diz, iremos passar por Samaria. E aí, nesse momento, acontece uma coisa interessante, que João, evangelista, para garantir, e acho que internamente ele queria dizer, para confirmar o que ele acabara de dizer, ele vai à frente, ele fala, mestre, vou à frente para Samaria para tentar já garantir a nossa hospedagem. Ele volta em seguida, dizendo o seguinte, nós não conseguimos. Eles não vão nos dar pouso, abrigo, e nós teremos que partir direto. E havia uma lenda naquela época, pois a peregrinação era feita a pé. As pessoas cruzavam grandes distâncias a pé. E praticamente seria tão desumano você negar a hospedagem de uma pessoa que ela tivesse um pão, uma água, um vinho para tomar e tivesse um estábulo que seja para que pudesse deitar e descansar. Uma cama, se possível. Então nunca se negava essa hospedagem para os peregrinos. E a lenda dizia o seguinte, era tão desumano fazer isso que se uma pessoa negasse a hospedagem, Deus do céu desceria fogo sobre essa pessoa e mataria ela. Essa era a lenda que andava e ninguém se atrevia a fazer o contrário, com medo que a lenda se praticasse. E aí João, ciente da lenda, ele vai até Samaria, não consegue garantir a hospedagem, volta para Jesus e fala, mestre, como eu disse, eles não nos ofertaram pouso nem hospedagem. Posso eu mesmo, Senhor, pedir para que Deus desça o fogo e queime todos ali de Samaria? E mestre disse, meu irmão, João, o filho de Deus não veio para matar as pessoas, ele veio para salvá-las. Vamos prosseguir e vamos direto para Jerusalém. E ali chegaram nessa circunstância. Então, eu contei esse momento anterior para que a gente pudesse perceber em que circunstâncias vieram e chegaram em Jerusalém. Cansados, sedentos, com fome, sem dormir, vindo direto pela região árida do deserto, sem parar, e entraram em Jerusalém. Nesse momento, entra a parábola que vem do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 30. Aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, 25. Capítulo 10, versículo 25. Onde diz o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, quando você chega de um momento dessa peregrinação difícil, que você espera ser bem recebido, o que acontece? Ele chega, o doutor da lei, e testa Jesus. Ao invés de recebê-lo calorosamente, de maneira gentil, ele quer testar Jesus com uma pergunta que é a seguinte: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta simples. Não é uma pergunta que você possa responder com um simples sim ou não. É uma pergunta filosófica, é uma pergunta profunda que merece que seja discorrida uma grande questão aí de pensamento religioso. Mas o doutor da lei, ele só não sabia certinho para quem que ele estava fazendo essa pergunta.
Ele sabia que era o Messias dito pelos judeus. Ele sabia que era alguém que vinha de milagres, que vinha de uma história recente muito forte. E por isso que ele dirigiu essa pergunta tão difícil. Mas ele subestimou a inteligência de quem ele estava perguntando. E aí Jesus, ao invés de responder, começa com duas perguntas para ele. O que está escrito na lei? Porque ele sabia que se tratava de um doutor da lei. Então, ao invés de responder, ele pergunta: o que é que está escrito na lei? Como lês? É a segunda pergunta de Jesus. Porque o que está na lei é uma coisa, a sua interpretação é outra completamente diferente. E as pessoas da área do direito podem confirmar muito bem isso. Apenas escrever as leis não basta. A interpretação delas é muito complicada, muito complexa e muito subjetiva. Então, Jesus quis que ele trouxesse a lei e depois que ele pudesse interpretá-la. E aí, doutor da lei, para que ele não se complicasse em relação a alguém que conhecia tanto, que ele sabia que era tão poderoso assim, pelas coisas que ele ouve falar de Jesus, ele se garantiu e trouxe duas questões que era para não ter problema. Ele trouxe Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, amarás o Senhor teu Deus. E ele ainda coloca, nesse Deuteronômio, de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E ainda, em algumas traduções, e de todo o teu entendimento. E aí, para completar, ele traz Levítico, capítulo 19, versículo 8, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o doutor da lei, para não ficar feio para ele, que ele tinha que chegar lá e dar uma resposta à altura pela pergunta que lhe foi conferida, ele chega e se garante com Deuteronômio e com Levítico. E Jesus respondeu o seguinte para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Viverás o quê? A vida eterna, que ele perguntou. Porque ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então faze isto, ama a Deus de todo o teu coração, tua alma e todo o teu entendimento. E ama o próximo como a ti mesmo. Faz isso que você vai viver a vida eterna. Mas ele, nessa posição de ser devolvida a responsabilidade para ele mesmo, ele se garante dizendo que a parte do Deuteronômio ele faz sem problemas. Porque amar a Deus, ele cumpre as questões, vai lá nos templos, faz tudo o que tem que fazer, ele se coloca adorando e amando a Deus. Mas o que pega para ele é o que ele chega e pergunta para Jesus. Dentro da citação que eu dei de Levítico, amarás a teu próximo ou como a ti mesmo. Quem é esse meu próximo? Porque se o próximo for o filho, for a mãe, o melhor amigo, o pai, o irmão de sangue, tá tudo tranquilo. Quem é este meu próximo? E aí vem Jesus com a parábola do bom samaritano. E ele fala o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu acabei de dizer que a peregrinação que os homens faziam para Jerusalém na Páscoa, ela era feita, eles iam para Jerusalém. Jerusalém, naquele momento de viver aquela Páscoa, ele multiplicava por 10 a quantidade de habitantes que Jerusalém possuía. Multiplicava por 10. Então ficava muito cheia. Após isso, o que acontecia? As pessoas voltavam de Jerusalém. Então, não necessariamente era esse movimento, mas ele colocou este homem, descia um homem que é o único personagem da parábola do bom samaritano não identificado por Jesus.
descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade que existe até hoje, com mais de 10 mil habitantes, provavelmente a cidade mais antiga hoje do mundo. E era um ponto de muito comércio. E onde havia muito comércio, havia muitos negócios, hospedaria, bares, lugares para que as pessoas se divertissem. Não necessariamente era um local mais sagrado como Jerusalém. Era um local das paixões, do comércio, do dinheiro. E esse homem descia para Jericó. Não se colocou um motivo. E a estrada para Jericó, ela era muito difícil. Uma estrada de uns 27, 28 quilômetros, muito cheia de buracos, com muitas intempéries. E que era muito propícia para saqueadores se esconderem, para assaltarem as pessoas, ainda mais as pessoas que iam para Jericó, às vezes mercadantes, ou com seus produtos, ou com dinheiro. Então, não era raro acontecerem saques e assaltos nessa estrada. E este homem caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Continua no versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então olha só, nós já temos um homem não identificado na estrada de Jerusalém para Jericó, que ele está seminu, inconsciente, desfigurado. Havia 3 formas de você reconhecer uma pessoa naquela época: pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de vestir e pela sua fisionomia. Nenhuma das 3 coisas podia ser verificada naquele momento. Ele não podia falar porque estava inconsciente. Ele não podia ser reconhecido pela fisionomia porque estava desfigurado de tanto que apanhou. E as vestimentas tinham sido roubadas, ele estava seminu. Então, quando chega, finalmente, o sacerdote e encontra esta pessoa inidentificável naquela estrada. E aí, tem várias versões de tradução, mas eu gosto dessa. Ele passou de largo pela pessoa. O que é passar de largo? É você ignorar que esta pessoa está ali. É você desviar. Em algumas traduções, diz que ele trocou de lado, como se ele estivesse de um lado da estrada e ele tivesse trocado para o outro lado. Então, nesse momento, o sacerdote passa de largo. E por que ele faz isso? Porque ele tinha várias restrições para ajudar aquela pessoa. Se fosse um judeu, ele obrigatoriamente, como sacerdote, iria ajudar. Mas ele não tinha como identificar se era um judeu. Segunda questão. Ele não tinha como identificar e não queria arriscar chegar perto para ver se ele estava vivo. Porque se ele estivesse morto, ele não poderia tocar, não poderia chegar a 2 metros de distância dessa pessoa, desse cadáver, caso ele estivesse morto. Não estava, mas ele não quis chegar perto para arriscar. Por quê? Porque se ele chegasse perto a menos de 2 metros ou tocasse um cadáver, ele se sujaria. E seria necessário uma purificação que duraria um período muito longo, o que o afastaria das atividades dentro dos templos. Então, ele tinha muitas variáveis negativas que o impediam, sem saber quem era aquela pessoa. Então, para garantir, ele passa de largo pela pessoa, pelo homem que está na estrada. E aí prossegue aqui nos versículos. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passa de largo também. O sacerdote era quem cuidava de todas as questões religiosas dentro do templo. Abaixo dele, seus subalternos, se podemos assim dizer,
seria o levita, que logo em seguida passa e, com as mesmas restrições que o sacerdote tinha na cabeça, ele acaba replicando a atitude do seu superior e passa de largo. E aí continua. Mas um samaritano que ia de viagem, e aqui vem uma questão muito importante. Chegou ao pé dele, desta pessoa, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E em algumas traduções diz, foi tocado por compaixão. E da onde vem esta compaixão? Da onde vem este sentido de ajudar? Ele veio inspirado. Como nós poderíamos generalizar, vem de Deus. Ele foi tocado pela compaixão. E qual que é a atitude dele? Porque ele não sabia quem era. E ele deixa este doutor da lei numa situação muito difícil. Porque se ele fosse seguir a ordem natural, Jesus, contando essa história, ele traria o samaritano, o levita e um judeu comum, que seria talvez um frequentador do templo. Mas ele não obedeceu, ele veio induzindo a uma sequência natural. Trouxe o sacerdote, trouxe o levita e poderia trazer um judeu. Ele não traz um judeu e traz o inimigo dos judeus. Ele traz o samaritano. E nesse momento, ele fala que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal. Pondo-o sobre o seu animal, o coloca numa situação de ir a pé, puxando. Que quem faziam isso? Os escravos ou os serviçais. Ele amou a Deus com a sua alma, com humildade. Então, quando lá em Deuteronômio fala para amar com o coração, com a alma, ele humildemente vem puxando no seu animal aquele que precisava. Pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, antes de sair, ele deixou o homem que ele estava ajudando lá dentro e disse para o dono da hospedaria. Ele tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Então, além dele cobrir as despesas, se mais fosse gasto, ele pagaria. E aí Jesus encerra esta parábola, mas ele ainda estava com o doutor da lei na sua frente. E ele chega para ele e pergunta, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? É você perguntar para alguém a resposta que o outro não quer dar de jeito nenhum. É você chegar para uma pessoa fazendo com que ela responda algo que ela não quer, por orgulho, por não admitir o que está certo. Isso era para o doutor da lei falar. Quem foi o próximo foi o samaritano. Ele não queria falar isso.
Eu estou tendo... Está uma mensagem aqui que está com problema para reproduzir o vídeo. Eu queria saber se já parou ou ainda não. Continua? Eu vou continuar então. Eu estou com uma mensagem de que ele está parado. Ah, então tá bom. Já estão dando mensagem que está normal. Obrigado, gente. É que a mensagem aqui que estava parado. Muito bem. Então ele chegou para responder: quem te parece que foi o próximo daquele que precisava de ajuda? E ele respondeu o seguinte: aquele que teve compaixão por ele. O que usou de misericórdia para com ele. Jesus chegou e não quis instigá-lo, falar assim, mas quem foi? Quem foi? Não, ele já tinha entendido. E aí ele falou o seguinte: vai e faze da mesma maneira. Então, o que nós temos em mãos com uma parábola como essa? Nós temos que o nosso próximo pode surgir de todos os lugares. Nós temos que o nosso próximo, às vezes, está muito mais perto do que a gente imagina. Mas que por uma série de questões, a gente deixa de atender. Por uma série de questões, a gente deixa de querer ajudar. Por uma série de questões, a gente faz questão de não ajudar. Mas esses que mais nos testam, que mais nos colocam à prova, são aqueles que a gente mais deve ajudar. Então a caridade desinteressada que Jesus nos colocou, aquela que tem a resposta em 3 palavras, que quando perguntaram no Livro dos Espíritos, para o Espírito da Verdade, como entendem a caridade? Qual é a caridade que Jesus entendia? Qual é a caridade que Jesus praticava? Como devemos entendê-la? E eles dão as 3 palavras: a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, quando nós estivermos numa situação onde este próximo com o qual nós temos que praticar a caridade, que nós não podemos passar de largo mais. Mas você fala, mas para essa pessoa, como o sacerdote falaria, mas e se for um judeu? E se for um judeu? E se for um samaritano que um judeu teria que ajudar? Qual que é o problema? Nós temos que ter a benevolência, que é o amor para com todos. Nós temos que entender as deficiências de cada um. Nós temos que entender as dificuldades que cada um tem na trajetória. Por quê? Porque nós também queremos ter essa compreensão, vinda daqueles que estão acima de nós. Então a indulgência que nós temos que distribuir para o outro é a indulgência que a gente gosta de receber de quem está acima de nós. Então quando a gente falha, e nós falhamos muito todos os dias, nós gostaríamos e gostamos quando o nosso anjo da guarda nos acalenta e nos dá atenção, nos dá carinho, nos continua orientando. Assim devemos fazer quando alguém erra com a gente. É a indulgência. E por final, esta palavra maravilhosa que devemos ter para podermos praticar a caridade pura, o perdão. Então, se o teu próximo é alguém que chegou para você e que você precisa perdoar, está dentro do conjunto da caridade. Então talvez você precise começar pelo perdão para fazer a caridade. Entender os erros que essa pessoa tem. E por final, falar
aplicar, sentir e praticar o amor, a benevolência. Quando a gente faz isso, quando a gente pratica a caridade com esses 3 atributos, é como se nós jogássemos de lado as 2 maiores chagas que ainda nos seguram aqui na Terra, na condição de planeta de provas e expiações. É quando nós ainda temos o orgulho e o egoísmo. Se você quiser, mesmo que por alguns instantes, deixar de lado o orgulho e o egoísmo completamente, basta nós praticarmos esta caridade desinteressada que Jesus espera que pratiquemos. Então, este é o nosso objetivo. Estamos num momento muito propício para que a gente pense nisso, para que a gente pense nos outros, no próximo, dessa forma completa com os 3 atributos. A sociedade inteira, a humanidade inteira está num momento maravilhoso, maravilhoso entre aspas, de oportunidade maravilhosa. Não querendo dizer que essa pandemia tenha nada de maravilhoso, mas temos uma oportunidade especial de avançarmos e olharmos para o outro de uma forma diferente. Então, toda vez que a gente quiser lembrar da caridade, nos lembremos dessa parábola maravilhosa do bom samaritano, onde Jesus explica o que é a caridade e para quem ela deve ser praticada. Então, meus amigos, a gente chega ao fim desse estudo dessa parábola, desse entendimento, desse momento, desse contexto em que Jesus vivia e que ele nos dá de presente uma história tão linda, que até hoje é cercada de conhecimentos, de ensinamentos que vão direto para a nossa alma, para que a gente possa melhorar, repensar nossas atitudes e tentarmos, com a prática da caridade, nos afastarmos cada vez mais da presença do orgulho e do egoísmo dentro de nossos corações. Então fica aqui o meu agradecimento ao Centro Espírita Amigos do Bem, na figura do Alexandre e da Ana, esses amigos queridíssimos, amigos de jornada, amigos da vida, que me propiciaram a oportunidade de estar aqui falando sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, algo que eu valorizo tanto a oportunidade de poder fazê-lo. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes, um monte de mensagens bacanas aqui, nos indicando a presença nesse momento tão especial. Então espero que a gente possamos estar nos encontrando aí nessas lives, que é o jeito que a gente achou para poder se falar, mas que a gente acaba entrando aí na casa de vocês, no serviço de vocês, para poder passar a mensagem do Mestre. Que o Mestre nos ilumine e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Muito obrigado a todos e que assim seja.